começamos hoje uma série nova, ansiedade. E eu começo falando sobre ansiedade hoje, um tanto reflexivo, porque esses dias que passaram, eu li uma história de uma brasileira que vive na Inglaterra. E essa brasileira praticou um casamento que no meu entendimento e conhecimento foi uma surpresa. A gente conhece o modelo de casamento oriental e ocidental, né? O ocidental, mais para o nosso lado aqui, o modelo de casamento é um casamento, relacionamentos que a gente entende por ser monogâmico. E monogamia é o ato de você se relacionar com apenas uma única pessoa. É a gente se casar com alguém e a gente declara isso diante do juiz de paz, diante do pastor que ministra e celebra a nossa cerimônia, como o nosso relacionamento enquanto vivermos, ou até que a morte nos separe. Isso é monogamia. No mundo ocidental, existem muitos países que praticam a poligamia. Homens que têm mais de uma mulher de uma forma legal, pelas leis do país. Mas eu li esses dias acerca de uma mulher brasileira em Londres que praticou a sologamia. E sologamia é o ato de casar-se consigo mesmo. Sim, essa mulher se casou consigo. Ela foi a um cartório e realizou o ato do casamento consigo mesmo. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer. Pasmem, aconteceu. E o pior, se você está achando que isso é muito, 1 ano depois essa mulher se divorciou de si mesma. E ela se divorcia, depois, inclusive, de passar por terapia de casal. Ela fez terapia dela com ela mesma, com uma outra, com uma psicóloga, com uma terapeuta. Então imagina que loucura esse negócio, que bizarro isso. E essa mulher vai e se separa de si mesma, não se aguentou. Enquanto eu li essa matéria e pensava nesta direção que Deus está nos dando para esse mês, o Espírito Santo me fez entender que isso sim é fruto de muitas coisas, muitas desordens no coração humano, dentre eles a desordem chamada ansiedade. Eu não vou falar neurologicamente e clinicamente aqui sobre ansiedade. Embora pudesse ter feito pesquisas, embora não sendo minha área, pudesse ter feito pesquisas e trazer para vocês coisas que podem ser importantes. E não vou falar, não porque não é importante, não vou falar porque Deus me dirige para falar uma outra coisa hoje. Mas vou falar um pouco sobre ansiedade no aspecto bíblico, no aspecto espiritual, mas quero considerar com vocês que esse termo ansiedade, essa matéria ansiedade, ela não precisa te desconfortar se você se sentir ansioso. E te desconfortar, principalmente se for no aspecto neurológico, clínico, uma desordem física que você tenha. Porque a gente sabe que existe um aspecto clínico da ansiedade. Mas ao passo que existe um aspecto
clínico, existe uma resposta espiritual, porque para cada resposta, ou para cada questão clínica que possa existir na nossa vida, Deus tem uma resposta espiritual. Para cada problema físico que a gente enfrenta, para cada problema emocional que a gente enfrenta, existe uma resposta espiritual. Você crê nisso? Para os nossos problemas relacionais, uns com os outros, marido e mulher, Deus tem uma resposta espiritual. Às vezes a gente cria o problema às vezes é humano, mas existe uma resposta espiritual. Então existem pessoas que vivem processos de ansiedade que não foram causados por eles, não é culpa deles. Eu estava há um tempo atrás conversando com um pastor amigo, e ele estava compartilhando de um estudo que ele tinha feito com pessoas que passaram necessidades e fome na infância. E ele estava dizendo, eu nesse estudo descobri que as pessoas que passaram fome na infância e necessidade, se essas pessoas não buscarem um tratamento, seja intencionalmente, ou pelo menos o entendimento delas se verem, essa pessoa sempre que se assenta a uma mesa de comida, ele come como se estivesse desesperado. Você senta com a pessoa e ele come como se não tivesse amanhã, e com medo, inclusive come muito rápido, porque a infância dessa pessoa, ele era aquela luta pela sobrevivência, ele tinha que comer rápido, senão ele ficava sem. Então isso acaba sendo um transtorno de ansiedade em relação à comida, por alguém que sofreu na infância, por alguém que sofreu fome. E esse pastor amigo, inclusive, estava me dizendo de pessoas que ele conhece, que hoje são milionárias, e que têm esse comportamento quando não estão em reuniões sociais. Quando está, por exemplo, só homem, assim, meia dúzia de cara, assim, comendo, ele disse, eu estava com uma certa pessoa, que eu não vou dizer para vocês o nome, e ele disse, eu estava com uma certa pessoa, e essa pessoa viveu isso, ela tinha me compartilhado, e essa pessoa come como se não tivesse amanhã, come que nem um cavalo. Mas é uma pessoa que senta em mesas extremamente finas, e nas mesas finas, é o sujeito que sabe usar o talher, é o sujeito que sabe usar o tempo para tudo, sabe desfrutar daquele momento. Mas na prática, quando está fora desse ambiente, é uma pessoa que mostra sinais de ansiedade nessa área. E existem, então, pontos de ansiedade em várias esferas da vida. Estou dando um exemplo para vocês, físico, de algo que desenvolveu-se na infância. E muitas vezes fica marcado na vida adulta da pessoa. Mas existem outros tipos, existem pessoas, crianças que viveram em ambientes muito conflituosos, de pais que brigam fisicamente, se agridem verbalmente, e essa criança começa a ter transtornos de ansiedade em relação a isso. Não podem com um ambiente, às vezes, de um pouquinho mais de calor nas discussões, que a pessoa se abala por conta do que sofreu na infância. Então, a ansiedade, ela pode ter uma série de razões, uma série de questões. Não pense que ansiedade seja fruto de um distúrbio espiritual, possessivo, demoníaco, que não é. Está mais ligado a essa questão emocional, essa questão psíquica, essa questão da nossa mente. Mas existem respostas, e muitas respostas espirituais para a ansiedade. Esses últimos dias, e nessa última semana, por exemplo, Deus me deu 2 mensagens nessa área. E eu entendo que Deus está nos trazendo para cá, para esse tema, porque Deus tem respostas para nós. Deus tem respostas para você. Se você estiver vivendo sob a pressão de uma ansiedade, de um comportamento ansioso, que está trazendo transtornos para você, que está dificultando você de viver o hoje, e a gente já ouviu e leu, muito sobre isso. Existe até um exemplo muito fácil de se compreender a ansiedade, porque dizem os psicólogos que a ansiedade é excesso de futuro.
é a gente pensar muito no amanhã, se preocupar muito com o amanhã. E realmente, em partes, não é tudo isso, não é só isso, mas em partes é a preocupação excessiva com o amanhã. É uma expressão da ansiedade. Mas eu sei que Deus tem respostas para a gente. Eu sei que Deus tem respostas para a sua vida. Eu sei que Deus tem respostas para os seus comportamentos, para os meus. E que tudo aquilo que for ansiedade na nossa vida nesse mês, Deus vai nos dar a oportunidade de tratarmos. Deus vai nos dar a oportunidade de deixarmos de lado. Deus vai nos dar a oportunidade de a gente se livrar disso. E a gente caminhar na visão do Senhor, apenas na visão do Senhor. Então vamos para a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 7, versos 37 até o verso 39. No último dia, ou no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém. Antes da gente falar um pouquinho desse último dia da festa, guarde essa informação, o último dia da festa. Jesus se colocando em pé e falando em voz alta. Jesus quase que gritando, né? Dizendo em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, por que é que Jesus fala em alta voz? Por que é que Jesus espera o último dia da festa? Por que é que Jesus fala isso? E o que isso tem a ver com ansiedade? Antes da gente saber sobre isso, eu tive alguns insights do Espírito sobre ansiedade e eu anotei cada um deles. E nessa hora você anota também, para você depois evangelizar alguém, postar e abençoar a vida de alguém. Ansiedade, em primeiro lugar, pode tanto tirar a gente da festa da vida, quanto tirar a festa da vida de dentro da gente. É a primeira consideração que eu faço em relação à ansiedade. Nesse contexto da festa em que Jesus está, eu entendo que a ansiedade, ela pode tanto tirar a gente da festa da vida, quanto tirar a festa da vida de dentro da gente. A gente precisa tomar cuidado com a ansiedade, porque ela tem um poder de roubar a festa da vida. De nos roubar dela e de roubar ela de nós. A segunda consideração que o Espírito traz ao meu coração é que a ansiedade pode nos fazer viver angustiados pelo próximo copo d'água. Porém, a fé em Jesus nos transforma na própria fonte de água e de água viva. É o que Jesus está dizendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. A ansiedade faz com que a gente se preocupe com as porções de água, porções essas básicas, porções essas elementares, porções essas de amanhã ou de hoje, pequenas, muitas vezes mesquinhas, em quantidades
muito limitadas. E Jesus nos chama para lidarmos com essa ansiedade, essa ânsia por uma porção limitada, nos enchendo da fé. Quem crê, ele diz, quem se enche de fé, troca a porção pequena e básica, para não mais agora depender de uma porção que vai lhe ser dada, ou que você precisa alcançar, mas pelo fato e para o fato de que você pode se tornar uma fonte. E aí muda tudo. E aí não tem ansiedade que fica quando você se sente fonte, quando você sabe que você é fonte. Não tem. A terceira consideração que eu faço da ansiedade que o Espírito me traz é que a ansiedade é a obstrução do fluir da graça de Deus. Rios de água viva vão fluir se você tem fé, mas se você não tem fé, a ansiedade toma o teu lugar, e a ansiedade vai obstruir o rio de Deus. E o rio de Deus é o rio da graça. E graça é favor imerecido. Rio da graça é o favor de Deus que eu não mereço, mas corre sobre mim. Que não adianta eu buscar resposta, que não adianta eu buscar explicação. Pela fé, Deus me deu, é meu, eu tenho Ele. Não estou debaixo da ansiedade, não estou debaixo de um sentimento que me leva para o chão, mas eu estou debaixo de uma promessa, de uma bênção e de uma graça que me leva para a presença de Deus e para o lugar onde Deus quer que eu viva. E em quarto lugar, o quarto insight que Deus me dá é que a ansiedade é o agente que nos rouba do presente chamado hoje, ainda que este hoje nos seja difícil. Porque muitas vezes a ansiedade que nos visita é a ânsia, o desejo da gente skip some process. É a gente pular alguns processos, algumas fases da vida. É a gente dizer, não, isso aqui eu quero virar logo, isso aqui eu preciso passar logo por isso. Eu preciso ir logo para a promessa cumprida. E aí a gente, quando não tem a promessa cumprida, fica olhando lá na frente e se esquece de viver prazerosamente o hoje. E se esquece de viver agradavelmente ou de uma forma grata o hoje que Deus nos deu. Então a ansiedade, ela tenta roubar, é o agente que rouba o presente chamado hoje. Você tem um presente que Deus te deu, é o hoje. Tá ruim, pastor? Ache alguma razão para ver beleza nesse hoje. Porque pode estar ruim, alguma coisa relacional na tua vida, mas tem uma porção de outras coisas boas. Experimentou fazer isso aqui, ó? Vai num hospital e vê uma pessoa que tem 10% do pulmão respirando com um balão de oxigênio. Pergunta para ela o que ela mais queria. Então a ansiedade às vezes rouba o presente de hoje, o presente que Deus te deu hoje. Por conta de uma coisa em que você está concentrando suas emoções, as suas forças, as suas energias, a sua mente, e não está conseguindo ver a beleza, a grandeza das coisas. Olha só, a gente está aqui dentro, se a gente parar um pouquinho, a gente ouve as cigarras, os grilos lá fora, que estão fazendo um coral ensurdecedor ali fora. E a gente sabe que é assim em toda a Flórida. Todo santo dia. Mas às vezes a gente não consegue ver essa beleza, porque a gente está ansiando tanto aquilo que está lá na frente, que a gente se esquece do hoje. E tem um texto em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, acerca da ansiedade, que diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.
A gente sabe que a fonte de toda bondade, quem é? Cristo. Então que a palavra de Cristo traga ânimo para a tua vida e leve embora toda a ansiedade deprimente. A ansiedade, ela é, perceberam que pela sabedoria de Salomão, ela é o primeiro passo para a depressão. Um coração ansioso deprime o homem. Geralmente as depressões começaram com ansiedade constante, que não foram resolvidas, que não foram administradas, e aquilo foi se transformando uma bola de neve, rolando montanha abaixo, se tornou uma grande avalanche e se tornou uma depressão, e aí às vezes a pessoa entra naquilo e é mais difícil sair. Então cuidar de um coração ansioso, trocar um coração ansioso por um coração na vontade, na direção de Deus, é o remédio de Deus para a gente nesse tempo. Mas eu dizia que a gente tem que aproveitar o hoje, né? E a gente precisa se lembrar também do que Salomão vai falar em Eclesiastes 3. O famoso Eclesiastes 3. Que a gente cita bastante, mas que é difícil viver. O que é que Salomão fala em Eclesiastes 3? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele vai dando uma lista. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de chorar, tempo de sorrir. E nesse princípio a gente precisa entender. A gente precisa entender que a ansiedade precisa ser administrada pela fé, a gente entendendo os tempos. Que tempo que nós estamos vivendo. E eu vou dar uma notícia para vocês, não muito estimulante nessa área. O tempo que nós estamos vivendo como igreja, daqui até o último dia da sua vida, vai ser um tempo de prova. A gente não vai ter descanso. Eu queria dizer o contrário para vocês, eu queria dizer assim, ó, vai ficar tudo bem, principalmente se você fizer parte da Casa Church, vai dar tudo certo, você não vai ter amolação nenhuma. Eu queria poder falar isso, não posso. A Bíblia não me permite. Eu preciso dizer para você o contrário. Eu preciso dizer para você aquilo que Jesus disse para nós: no mundo vocês vão ter aflições. Eu preciso dizer para vocês que a gente precisa discernir os tempos. E os tempos que nós estamos vivendo nessa dispensação da graça é semelhante ao tempo em que o povo de Deus viveu lá na antiga aliança. Vocês se lembram de Gênesis ou de Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel de 430 anos de escravidão lá do Egito? Qual foi o anúncio que Deus mandou Moisés fazer a Faraó? Vamos ler. Êxodo capítulo 5, verso de número 1. Isso aqui é para você entender o tempo que nós estamos vivendo como igreja. Olha só, depois disso Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor. Não era Moisés quem estava dizendo, não era Arão quem estava dizendo, era o Senhor que estava dizendo. O Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Segura e deixa o verso aí. O que é que representa deserto para você? Lugar bom de viver? Luta. Seca. Calor demais de dia, frio demais de noite. Serpentes venenosas. Falta de água. Falta de comida. Não vegetação. Não tinha protetor solar, fator 50, 100, não existia. A camada de ozônio não estava tão destruída.
mas não tinha 50 graus, 50 e tantos graus, e o povo está onde? No deserto. E o que é que vai fazer no deserto? Vamos ficar ansioso? Vamos ficar lá chorando, churumingando, praguejando, dizendo: Deus, as coisas não acontecem, o Senhor prometeu terra prometida, e a gente está nesse deserto miserável? Não. Deus disse: eu tenho uma receita para o meu povo. Faraó, meu povo vai sair do Egito, onde eles têm vegetação, onde eles têm rio bom, água pura, água mineral, água de fonte, onde eles têm comida boa. Eles vão sair desse lugar e vão para o deserto. E sabe o que eles vão fazer no deserto? Fala, celebrar uma festa. Celebrar festa no meio do deserto. Esse era o propósito de Deus. O que é o Egito? Na dispensação da graça, na época da graça, senão o mundo de onde você foi tirado, onde você era escravo. E o faraó era o diabo que te mantinha escravo. E lá você tinha algumas vantagens, mas era escravo. E lá você tinha algumas regalias, mas era escravo. Lá você gozava de alguns prazeres, mas era escravo. Lá parecia que as coisas eram mais fáceis, não tinham muitas regras, mas você era escravo. Aí Deus te tirou e disse: eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel, eu vou te levar para o céu. Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus preparou-nos um lugar e a gente está indo para lá, não estamos? A gente foi tirado já desse Egito, mas a gente está indo para essa terra prometida. E onde é que nós estamos hoje? No deserto. E no deserto a gente é afligido pelo sol causticante das provas, das lutas. A gente é muitas vezes desanimado, porque muitas vezes a gente não tem as respostas, porque não são todos os recursos que estão disponíveis toda hora. A gente sofre e a gente não pode usar as armas dessa terra. A gente não pode voltar para o Egito para buscar as armas que existem lá. Mas a gente precisa entender e discernir que tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus nos chamou para fazer festa num lugar difícil. E se você conseguir fazer festa num lugar difícil, você passou no teste. Você é um bendito de Deus e uma bendita do Senhor. E sabe por que a gente vive na ansiedade? A ansiedade nos toma e nos leva para a depressão, quando a gente não consegue fazer festa no lugar difícil. Quando a gente é absorvido pelo deserto, quando a gente é tomado pelo deserto, as coisas do deserto tomam o nosso coração e a gente não consegue romper. E a ansiedade venceu. Mas eu quero crer, eu estou diante de uma igreja que Deus está levantando e ensinando a gente fazer festa neste deserto, amém? Então não importa se você tem todas as respostas ou não, pode ser que você nem as tenha o resto da vida, porque eu também não tenho. Mas o que importa é que eu sei para qual o propósito Deus me tirou do Egito. Deus me tirou para fazer festa. Eu vou me alegrar em todos os dias em que eu viver. Eu vou viver na dimensão de que eu estou inteiramente vivendo na dependência de Deus. Porque só existe uma maneira de você fazer festa no deserto. Ou você é louco, ou você é crente. Não dá para fazer festa no deserto se você não for uma dessas duas qualidades de pessoa. Somos os crentes ou os loucos? Eu sou crente e vou fazer festa.
A informação que Deus traz para Faraó sobre o que ele faria com o seu povo é uma grande pista para nós aprendermos a não viver ansiosamente. Deus quer que a gente aprenda a passar por esse deserto de uma forma plena. E sabe o que é o mais complexo? É que quando você lê o livro de Êxodo e de Números, você pode pular os 3 capítulos de Número ali, que tem um monte de genealogia, e vai para o capítulo 4. O livro de Números, ao contrário do que as pessoas pensam, é um dos livros mais profundos do Antigo Testamento. Com verdades e com grandezas incríveis. Então, se você pular a genealogia e começar a ler Números 4 em diante, você vai ver as histórias. Porque tem gente no meio do povo de Deus, ali em Números, que deixou claro que preferia um pouco do conforto momentâneo do que uma liberdade eterna. Porque a ansiedade, ela nos tenta a gente fazer essa troca, essa substituição. Mas e o meu conforto momentâneo? E o meu conforto de agora? E o meu conforto do hoje? E Deus está nos chamando para uma mentalidade de eternidade. Deus está nos chamando ao contrário. Para a gente ter uma ideia de que nós temos, o maior valor está na liberdade eterna que nós temos, e não no conforto presente, não no conforto momentâneo. Esse comportamento, ele é oriundo de um coração ansioso dos israelitas, de querer o momentâneo e não o eterno. Coração ansioso faz esse tipo de troca. Vocês se lembram de Esaú com Jacó? Os 2 irmãos gêmeos, mas um tinha nascido antes do outro. E o que nasce primeiro, sendo filho homem, era o mais velho tinha direito a uma porção maior de herança, era o líder, seria o líder da família na morte do pai, do patriarca Isaac. A história é conhecida. E o que acontece aqui? Acontece que o Esaú chega um dia do trabalho, morrendo de fome, e Jacó estava o quê? Fazendo um guisado de lentilhas, cheiro bom. Devia ser uma noite fria, e aquele negócio devia estar quente. O cheiro tomou a casa, aquele cara chega com fome, e a preguiça dele de fazer é grande. Ele prefere pegar pronto. A preguiça dele de ter de ir para o fogão, de ter que buscar também é grande. É mais fácil pegar pronto. E aí o que ele faz? Eu quero. E quando ele diz eu quero, o Jacó fala, você quer, eu posso te dar, mas tem um preço. Qual que é o preço? O preço é a sua identidade. O preço é você perder essa grandeza que você tem diante do Pai, de ser o filho primogênito, de ser o filho detentor da herança. Esse é o preço. Ele só estava pedindo tudo. E sabe o que Esaú fez? Na loucura e na ansiedade do comer, de encher a barriga, ele disse, que vale a minha primogenitura? Se eu estou com fome é agora. O que vale 50 anos depois, se hoje eu estou querendo e estou precisando? Eu vou resolver o meu hoje. E sabe o que o escritor aos Hebreus vai dizer acerca desse dia? Vai dizer que Esaú, com lágrimas, se arrependeu de ter, nesse dia, vendido o direito de primogenitura. Mas não adiantou ele se arrepender, nem chorar o fato dele ter entregue e vivido com o coração na ansiedade e de ter desprezado a grande herança de Deus. Não adiantou. Porque não retornou para ele, Deus deu para Jacó. Ansiedade é uma ladra, é um perigo. O comportamento desse povo, desses israelitas, está assim. Eles ficaram preocupados e inquietos pelo pão e pela água físico do dia seguinte no deserto, sendo servos daquele que se disse pão
e água da vida. Se você é servo de quem é pão e água da vida, você não precisa se inquietar, você não precisa ficar ansioso, você não precisa morrer de ansiedade, você não precisa trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Porque aquele que é pão e água da vida te sustenta, o seu cuidado é imperecível, não vai perecer o cuidado de Deus, porque por 40 anos Ele cuidou daquele povo no deserto, por 40 anos aquele povo comeu pão todos os dias, por 40 anos aquele povo bebeu água todos os dias, por 40 anos, algumas vezes Deus fez com que eles comessem carne também, sabe por quê? Porque o cuidado de Deus é imperecível. Nesse deserto não tem a história do caminhão de Deus quebrar, o caminhão refrigerado, não tem. Deus te sustenta nesse deserto, se você se manter na fé, se você manter o seu coração crendo. Não, o cuidado de Deus não perece. O cuidado de Deus é imperecível. Não se angustie, porque espiritualmente toda a igreja está no deserto. Não faça isso. Se alegre. Pois o deserto é sinal de que você não está mais no Egito. Você quer ver a grandeza disso? A grandeza da gente se alegrar porque está no deserto é a gente saber que no Egito a gente ainda não está mais. Porque no Egito a gente era escravo. Hoje nós somos livres. No Egito nós não tínhamos nada. Hoje nós temos a salvação em Cristo, nós temos tudo. No Egito você estava esquecido, porque até mesmo nesses 400 anos, eles não tinham ninguém por eles. Deus se manteve calado, mas no dia em que eles saem do Egito para frente, Deus não deixou de falar um só dia ao coração daquele povo. Deus deu líder para eles, Deus deu cuidado, Deus deu pastor para eles, Deus deu uma fonte para eles no deserto. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que a água que eles beberam no deserto, a rocha que os seguia era Cristo. Olha que lindo isso. Olha que revelação que Deus deu para Paulo, dizendo: aquele povo caminhou no deserto, achou que estava caminhando sozinho, mas não estava. Cristo estava junto com eles, em forma de pedra, que fluía água para eles beberem. É maravilhoso isso. Se alegre porque você está no deserto. Não deixe a ansiedade te engolir. A ansiedade quer te engolir, dizendo: você está no deserto do processo documental, você está no deserto dos problemas sentimentais, você está no deserto de um problema financeiro, você está no deserto de um problema espiritual, porque a sua vida não anda espiritualmente, você está nesse ou naquele deserto, mas você tem que, na verdade, é se alegrar e fazer festa, porque você já não está mais no Egito, e nesse deserto Deus cuida de você. Deus cuida da gente nesse deserto. E aqui eu quero voltar para João para a gente terminar. Nesse capítulo 7 de João, João narra uma festa que Deus mandou os judeus celebrarem, para exatamente os ajudar a descansar e a serem edificados na fé. Essa é a chamada festa das cabanas, ou do tabernáculo. Festa das cabanas tinha sido algo que Deus tinha mandado eles fazerem depois que eles assumissem Canaã. Porque eles entrariam em Canaã e teriam casas agora, de pedras, cobertas, devidamente cobertas, fechadas, todas muito boas, bem construídas. Aí Deus diz: mas vocês vão preservar uma tradição, vocês vão fazer todos os anos uma festa, chamada Festa das Cabanas ou dos Tabernáculos. Vocês vão sair de dentro da casa de vocês, vão construir uma tenda no quintal, vão cobrir ela com folhagem, e vão ficar morando lá 7 dias. Lá vocês vão comer, lá vocês vão dormir, lá vocês vão levar toda a família. E quando os filhos de vocês disserem: por que nós estamos fazendo isso? Vocês vão dizer: sabe por quê? Porque Deus nos manteve no deserto, Deus cuidou da gente, Deus nos preservou no deserto. Lá a gente comeu quando não tinha comida, lá nós bebemos quando não tinha água, lá nós fomos preservados do sol por uma nuvem que Deus cobriu a gente, lá a gente foi preservado do frio, quando com uma coluna de fogo que Deus levantava no meio do acampamento de mais de 1,5 milhão de pessoas no deserto.
Vocês vão dizer isso para os filhos de vocês, vocês vão celebrar isso. Essa vai ser a festa das cabanas. E o que está acontecendo aqui? Jesus está indo para a festa das cabanas. Agora é interessante, porque quando você lê o capítulo 7 inteiro, do Evangelho de Jesus aqui, segundo João, a gente vê algumas coisas interessantes. A primeira é que os irmãos de Jesus chegam nele e dizem assim: Jesus, você tem que sair e ir para a Judéia. Porque Jesus vivia onde? Na Galileia. Você tem que ir para a Judéia, porque lá você vai ser visto. Se você não for visto, as coisas não vão acontecer para você. Os seus discípulos precisam crer em você e só vão crer em você se você for visto. Então você tem que ir para o destaque. Então vá para lá. E Jesus não dá muita bola para eles, dizendo: olha, a minha hora não chegou. Querendo dizer para eles: eu não vou ficar ansioso com esse negócio, de que vocês estão querendo me convencer de que foi assim com o sucesso dos outros, com o meu não precisa ser. Eu tenho um tempo de Deus, você tem um tempo de Deus. Deixa eu dizer para você, o sucesso do outro não precisa ser o seu, e nem vai ser. Então tranquilize o seu coração, porque Deus tem uma medida para você e para mim. Tire a ansiedade do seu coração de querer chegar a um lugar que Deus não tem para você chegar hoje. Tranquilize o seu coração e espere no Senhor, porque nele existe o tempo e a vontade certa e perfeita. No tempo e na vontade de Deus, as coisas certas para você vão acontecer. E é isso que eles estão tentando convencer Jesus: faz por você mesmo. Doa que doer, aconteça o que acontecer, se vira e faça. Mas Jesus anda por fé. Jesus não anda por vontade humana. Jesus não é conduzido por ansiedade, ele anda por fé. E aqui a gente consegue ver pelo menos 3 coisas interessantes, 3 tipos distintos de comportamento em relação a Deus, ou em relação à festa da vida, versus um coração movido pela ansiedade. Porque essa festa dos tabernáculos aqui, eu quero chamar a sua atenção para um exemplo de uma festa da vida. Então existem 3 tipos de comportamentos aqui. O primeiro deles é que um coração ansioso, ou um coração de fé, em relação à festa da vida, pode diversificar. O coração de fé se comporta de um jeito, o coração ansioso se comporta de outro. E a gente precisa ver como é que está o nosso coração hoje aqui. Deus está hoje alinhando o nosso coração, ajustando isso. E a primeira coisa que a gente precisa ver é a seguinte: existem 3 tipos de comportamento aqui. O primeiro deles é aqueles que não conseguem estar na festa da vida. Existia uma festa. Os judeus todos eram convidados para lá, mas tem uns que não conseguem estar. Existe uma ausência aqui, mas deixa eu te chamar a atenção para uma coisa, que essa ausência não está diretamente relacionada à ausência física. Existe gente que não consegue estar na festa da vida, não por causa de não estar presente fisicamente. É muito mais a ausência em relação ao propósito. É a manifestação da indiferença, do tanto faz. E esse comportamento do tanto faz é o comportamento que nos permite estar na festa, mas a festa não está em nós. E é por isso que a ansiedade domina. Você fala assim: mas está na igreja esse irmão, por que ele está tão dominado pela ansiedade? Ele não está fazendo festa com a gente? Deus não está falando todo dia na casa? Nós não estamos nos reunindo em celebração com a galera? Nós não estamos fazendo os life groups? E é maravilhoso os life groups. As celebrações não são poderosas? A gente não tem tantas coisas, tantas atividades espirituais. Por que essa pessoa está tomada pela ansiedade? É porque ele não é questão física, é uma questão de propósito. Ele está na festa, mas a festa não está nele. E não adianta você estar na festa se você não deixar a festa estar em você. Os irmãos de Jesus estavam lá. Inclusive, eles estavam sendo promotores da festa. Olha só. Porque eles estão incentivando Jesus a ir para a festa, eles estão promovendo a festa, não estão não? Isso muitas vezes é o papel até da liderança.
do líder que ele está ali promovendo as coisas, vamos fazer, mas ele não está lá de verdade. É dos irmãos de Jesus. Sabe por que eu sei disso? Porque o verso de número 5 diz assim, o texto, que os irmãos, os seus próprios irmãos, ou nem os seus irmãos, no verso 5 do capítulo 7, criam nele. Capítulo 7, verso 5. Olha lá. Pois nem os seus irmãos criam nele. Os caras estão mandando Jesus ir para a festa. Mas eles não conseguem acreditar. Estão envolvidos com a festa, mas a festa não está neles. Eles não conseguem estar na festa. Deixa eu dizer para você, sabe como você vence a ansiedade? Quando você permite que essa festa entre de verdade, tome conta da sua vida, do seu coração e de tudo. Segundo tipo de sentimento aqui, são dos que estão na festa, mas estão com uma expectativa errada. E aqui são os fariseus e os sacerdotes que o texto vai revelar, se você ler o capítulo 7 na sua casa depois. Esses homens se esqueceram da razão principal da celebração por causa do desconforto com o assunto do momento. Sabe qual que era o assunto do momento? Jesus. E aí esses sacerdotes e esses líderes religiosos, esses judeus, eles estavam inquietos. O texto diz que eles estavam esperando e se perguntando, será que ele vem para a gente? Será que ele vai estar na festa? Eles estavam lá, mas a expectativa deles não era celebrar. Não era fazer, não era o Êxodo 5:1. Festa no deserto. Não era. A expectativa deles era o quê? Era Jesus. Será que Jesus vai? Será que Jesus vem? Será que ele é o Messias? Será que não é? Será que ele vai ficar perturbando a nossa vida? Ele está ameaçando o judaísmo. O que a gente faz para acabar com ele? Os chefes, os sacerdotes, os fariseus, a Bíblia diz no texto, no verso 32, que eles enviam os guardas para prenderem Jesus. E os guardas foram prendê-lo. E essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Porque os guardas voltam sem Jesus. E quando eles voltam, os chefes dos sacerdotes e os fariseus perguntam, cadê ele? Eles disseram, a gente não pôde prendê-lo. Por que vocês não puderam prendê-lo? É porque a gente começou a ouvir ele falar e não tem quem fale como ele. Quando a gente começou a ouvir a voz dele, a ansiedade foi embora. Esse anseio por a gente salvar a religião, por nós salvarmos o judaísmo, foi embora. Quando a gente dá ouvido a Cristo, irmãos, a ansiedade não fica perto, não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para angústia. A gente consegue descansar na voz dele. Essa festa devia estar sendo aproveitada, mas a ansiedade estava roubando eles do propósito. E aqui há uma terceira classe de pessoas, que é os que foram movidos pela fé. São os que se movem pela fé. E aí Jesus vai fazer duas exclamações. Quem tem sede, venha a mim. É a primeira exclamação. A ansiedade causa uma sede. A ansiedade causa uma secura dentro de nós. E de repente, você não consegue se ver satisfeito. Você tem um bom marido do lado, mas você está insatisfeito por causa da ansiedade. Você mora numa casa boa, mas você está insatisfeita. Os seus filhos têm saúde, mas você está insatisfeito. As coisas estão dando certo, as coisas estão bem, mas você está insatisfeito. E você mesmo se pergunta, eu não sei por que eu estou tão insatisfeito. Eu não sei por que tanta insatisfação. Eu não sei por que tanta sede, eu não sei por que tanta sequidão na minha vida. E a resposta de Jesus é essa exclamação: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque a tua insatisfação, ela é resolvida e curada com aquilo que Jesus tem para te dar, com aquilo que Jesus manifesta como sendo a resposta dele. E a segunda exclamação é:
A primeira é: você tem sede? Venha, que eu vou te saciar. E a segunda é um outro tipo de proposta e de pergunta. É um nível mais elevado, profundo. Sabe qual que é esse nível? É quem crê. A primeira diz respeito a uma necessidade imediata. A segunda diz respeito a uma arma. A segunda diz respeito a uma identidade. Porque ele está dizendo: quem crer em mim, como a Escritura diz, vai ser transformado. Transformado no que, Jesus? Em rios d'água viva. Sabe o que é rio de água viva? É um lugar e é uma identidade onde a ansiedade para de fazer morada, não tem lugar, porque ela é levada por esses rios. A ansiedade tenta achar um lugar, o rio leva. Porque esse rio é o teu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Esse rio é a sua conexão direta com o Pai, que te mantém vivo, que te mantém esperançado, que te mantém abençoado, que te mantém cuidado, que te mantém de pé, que faz com que você não caia, que faz com que você não seja destruído. Os que são movidos pela fé não vivem em angústia com a porção do amanhã, mas se deleitam nas provisões do hoje, sabendo que ele não precisa buscar a resposta está nele. Sabe por que às vezes a gente se comporta de forma tão ansiosa? Porque a gente sai nessa perspectiva: eu tenho que buscar a resposta, eu tenho que buscar a resposta, e se esquece que a resposta está dentro da gente. Você é rio de água viva, a resposta está em você. Você é rio de água viva, a resposta está em você. Você não precisa buscar resposta em lugar nenhum. Você não precisa fazer campanha de corrente, disso, daquilo, para buscar uma libertação, para buscar um plus. Não, você precisa entender que Deus te chama para você ser rio de água viva. Como é que eu sou rio de água viva? Quanto que eu tenho que dar? Não, você não tem que dar nada, foi Ele quem te deu. Você precisa só crer. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir. Você crê que tem um rio aí fluindo? Deus está fazendo de você este rio, para que a ansiedade não tenha lugar. Quem é movido pela fé não se veem como que sustentados por porções pequenas, quando se sentem fontes. E deixa eu fazer um parênteses aqui sobre a festa da cabana para a gente terminar. Existiam alguns ritos nessas festas das cabanas, como eu disse. Uma delas é que eles usavam 4 tipos de plantas e juntavam essas plantas, e eles ficavam abanando na cabana, orando e celebrando, com 4 tipos de plantas diferentes. E isso tem 2 tipos de representação. Uma que eu achei nos estudos, e outra que eu achei no Espírito. A dos estudos tem todo sentido, porque fala da unidade do povo de Deus, que mesmo sendo diverso, havia união. Eles estavam ali, sendo movidos e movimentados na presença de Deus. A do Espírito fala dessa verdade que é Cristo, apresentada nos 4 evangelhos. Eram 4 tipos de plantas, porque são 4 evangelhos. São distintos uns dos outros, os autores são distintos, mas fala de uma só coisa: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. O segundo rito é que eles pegavam também, eles por 7 dias, eles vinham com água lá do tanque de Siloé, quase que 1 quilômetro distante, na cidade velha de Davi. Eles pegavam água lá no tanque de Siloé e vinham em jarro de ouro, colocavam nas costas e vinham até o templo de Jerusalém. E quando chegavam no pátio do templo, tinha o que no pátio do templo? O altar, onde era feito
a queima dos animais, os sacrifícios. E sabe o que eles faziam? Eles derramavam água naquele altar. 7 dias eles faziam isso. E o 7º dia era o dia mais esperado, porque essa celebração ela era assim, era o ápice da festa. Por isso que o texto diz assim: e no último dia da festa, Jesus se colocou em pé. Porque por 7 dias eles jogavam água, que era buscada lá na fonte, e que depois de jogava, estava seca de novo. E aí no 7º dia Jesus vai trazer uma revelação. Jesus vai dizer: vocês que esperam uma vez no ano para celebrarem essa festa, para trazerem águas que são trazidas em jarros de ouro, jogadas aqui e depois elas se secam, embora vocês estejam celebrando a Deus, eu tenho uma verdade nova para vocês: vocês vão se tornar esses jarros de ouro. Vocês vão ser revestidos pelo meu Espírito, e no revestimento do meu Espírito vocês vão se tornar jarros de ouro, e vocês vão sempre ter água para derramar no altar de Deus, para derramar nas outras vidas, para trazer limpeza para o que está sujo, para trazer saciação para quem está sedento, para ser resposta nessa geração. Então a gente só é ansioso se a gente quiser, porque Jesus faz de nós hoje fontes de águas. Você crê nisso? Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Aleluia. Sim, Senhor, no nome de Jesus nós entendemos e cremos que o Senhor nos faz de nós respostas, faz de nós fontes de água viva, e nós nos deleitamos e entregamos tudo a Ti, Senhor. Nós queremos crer que o Senhor faz de nós, Deus, pelo poder do Teu amor, uma nova vida. E eu quero pedir que hoje, todo o coração aqui dominado pela ansiedade, seja a ansiedade desenvolvida na infância, seja a ansiedade, Senhor, desenvolvida nos últimos tempos, que não haja mais espaço para esse sentimento, e que apenas, Senhor, a fonte de água seja a resposta, rios de água viva, Senhor, e que esses rios levem embora tudo aquilo que for emoções, Senhor, narcisistas, emoções que só olham para o nosso próprio ventre, emoções que nos deprimem, emoções que nos angustiam pelo amanhã, que elas sejam levadas por esses rios, e que estes rios nos façam saciados e abençoados, porque a gente vai fazer festa nesse deserto a partir de hoje, dizendo que nós não vamos viver na ansiedade, mas vamos viver na esperança do Senhor, em nome do Senhor Jesus.